Como esquecer a carta aos brasileiros e brasileiras e brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito? O manifesto, lançado em agosto de 2022 na Faculdade de Direito da USP, contou com mais de 1 milhão de assinaturas e completa 4 anos neste 11 de agosto. Será que em 2026 caberia outra cartinha pela democracia? Confira na reportagem de Tawane Catan. A Assembleia Nacional Constituinte resgatou a legitimidade de nossas instituições, restabelecendo o Estado Democrático de Direito com a prevalência do respeito aos direitos fundamentais. Quem esteve no pátio da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo em 11 de agosto de 2022 presenciou um ato político. A leitura da Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito reuniu juristas, professores e signatários. O documento falava, sobretudo, em defesa da democracia. A Carta aos Brasileiros e Brasileiras, lida em 2022 pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, foi inspirada na Carta aos Brasileiros de 1977, naquele contexto contrário à ditadura militar. Já em 2022, o objetivo da Carta, segundo seus organizadores, era manifestar repúdio ao que eles classificaram como ataques às urnas, às instituições e ao processo eleitoral brasileiro. 4 anos se passaram. O Brasil assistiu a decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal, bem como remoção ou restrição de conteúdos nas redes sociais e processos de longa duração, como o inquérito 4781, sob a justificativa de combate às informações falsas. Outras medidas também foram aplicadas, como bloqueio de contas bancárias, suspensão de perfis em redes sociais, buscas e apreensões e penas prolongadas. Diante de questionamentos sobre a atuação do STF e os limites de suas competências, a USP e muitos dos signatários da carta não promoveram uma nova manifestação pública semelhante à de 22. Em vez disso, em uma cerimônia realizada na segunda-feira, a faculdade relembrou o manifesto durante a comemoração do bicentenário de criação dos cursos jurídicos no Brasil, instituídos pelo imperador Dom Pedro I. Depois da entrega, o ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, falou com exclusividade à Oeste sobre os conceitos defendidos pela Carta em contrapartida à atual realidade do judiciário brasileiro. Toda manifestação em favor da democracia e do pleno Estado de Direito é sempre bem-vinda, porque o Brasil tem um compromisso fundamental com as liberdades, com o espaço público aberto ao dissenso e as discussões que são inerentes à democracia. Já para o presidente da OAB São Paulo, Leonardo Sica, a discussão sobre o processo eleitoral mudou. Há 4 anos atrás nós estávamos no mesmo momento, às vésperas de uma eleição geral, uma eleição presidencial, e naquele momento havia preocupações que não há hoje. Né? Havia um risco muito grande do processo eleitoral transcorrer com regularidade, um risco muito grande de não respeito ao resultado das urnas que eu não vejo hoje. Você acha que a USP deveria abrir uma nova carta hoje em defesa da democracia, citando os novos eventos? Acho que deveria estar para a USP. Já saiu na grande mídia. São mais de 10 milhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora. Olha só, o famoso sorriso amarelo, o pessoal de Recife vai saber. Doutora Kátia Magalhães, ele deu aquela risadinha amarela no final ali, disse que é pra gente perguntar pra USP. Vamos perguntar pra USP pra ver o que eles acham, mas tá aí, hoje completam-se então 4 anos dessa carta pela democracia. É importante a gente trazer que o pano de fundo era o seguinte, que o governo era fascista, que as instituições estavam em risco, por isso eles se uniram para escrever essa carta em favor aí da democracia, Estado Democrático de Direito, né? Bom, 4 anos depois, nós temos presos políticos, nós temos políticos que sequer na tribuna ali no parlamento conseguem falar, nós temos jornalistas perseguidos, inclusive jornalistas do mainstream mesmo, Malu Gaspar, Lauro Jardim, enfim, é esse que é o cenário, mas, por enquanto, sem cartinha pela democracia. Foucault
constrangedor o risinho do presidente da OAB São Paulo. Ele sabe tão bem quanto qualquer outro operador do direito que nós não vivemos em uma democracia. E não é desde 22, não, senhor Leonardo Sique, é pelo menos desde 2019, ano do fatídico nascimento do inquérito das fake news. O inquérito das fake news é uma verdadeira certidão de nascimento do autoritarismo togado que se implantou e se desenvolve, infelizmente, mais e mais a cada dia, e se desenvolve graças, em boa medida, à abolia, à apatia na prática da nossa classe política. Qualquer operador do direito sabe que inquérito não pode ser instaurado de ofício, inquérito não pode ser instaurado sem objeto, sem prazo definido, inquérito não pode ser instaurado para supostamente investigar uma conduta que sequer é crime, que seria a tal disseminação de fake news. Afinal, quem define o que é fake news, quem define o que é falso, o que é verdadeiro, o Estado não tem e não pode ter esse papel de distinguir o verdadeiro do falso, porque esse papel cabe ao livre debate, cabe à expressão livre dos indivíduos na vida pública, na vida cotidiana, e uns que venham contradizendo os outros. Assim é o jogo democrático, assim é o jogo de qualquer Estado de Direito, mas pelo menos desde 2019, essa figura do Estado de Direito se tornou uma ficção entre nós, e lá em 2022 apareceram essas pessoas, os signatários da tal Cartinha pela Democracia, tão incomodados com um ou outro palavrão de Bolsonaro, mas nada incomodados com o rasgão de uma Constituição, de uma ordem constitucional inteira que foi feito lá atrás, em 2019, com a instauração desse famigerado inquérito. Todas as pessoas que assinaram a tal Cartinha pela Democracia rasgaram suas próprias biografias e seguiram rasgando ao longo dos 4 anos seguintes, ao depararem com inconstitucionalidades flagrantes, prisões de ofício, prisões por juízes incompetentes, tribunal legislando. Hoje nós temos um STF que fabrica leis, um STF que reprime legisladores para não fabricarem leis, um STF que persegue oponentes políticos, um STF que acabou com a própria autonomia da magistratura nacional, o STF que usa o CNJ como sua longa-manos para legislar e quebrar também a autonomia de togados, mas nada disso provoca qualquer laivo de indignação nos tais defensores da democracia. E aí a gente só pode constatar com enorme tristeza que, além de toda a corrupção endêmica que esse país vive, nós vivemos também uma tremenda corrupção da linguagem. E democracia, assim como soberania, assim como Estado de Direito, foram palavras bastante corrompidas, para não dizer prostituídas de má fé, para enganar uma população inteira e colocar a situação de 2022 como se nós estivéssemos na iminência de um golpe, quando todos eles sabem que o verdadeiro golpe é afrontar a ordem constitucional, é afrontar o princípio da legalidade estrita, o princípio da separação dos poderes. Isso sim é um golpe de verdade. O resto foi só farsa mesmo. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo
e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.